Bom dia, meus queridos irmãos, que a paz de Cristo Jesus, o amor do nosso Deus e a graça do Senhor Jesus esteja com você. Nesta manhã, hoje já quinta-feira, nós estamos, pela graça de Jesus, mais uma vez, juntos aqui na nossa Sala da Esperança, e nós vamos mais uma vez estudar a Palavra de Deus. Hoje, propriamente, nós vamos estudar o capítulo 12 de Apocalipse, tá? E, queridos irmãos, a nossa lição de hoje, apesar de nós ainda estarmos no começo dessa nossa temporada, começamos esta semana essa nova lição, hoje o título da nossa lição é a disseminação da descrença. Tá? Ainda nós estamos estudando sobre a rebelião de Lúcifer, quando ele se rebeliou contra Deus, saiu acusando o nosso Deus, acusando de forma falsa, dizendo Deus ser um Deus que não ama, um Deus que corrompia, um Deus corrupto, um Deus que escraviza, porque ele queria apenas adoração, e assim por diante. Essa era a acusação que ele acusava a Deus, dizendo que Deus havia promulgado leis que eram impossíveis de ser observadas. E, queridos, só que ao estudarmos a palavra de Deus, nós vamos perceber que não era isso que ele estava contando, falando de Deus, verdade. Tá? A Bíblia vai mostrar para nós. Mas eu quero orar com você neste momento para pedir a bênção de Deus pelo nosso estudo. É um estudo muito profundo. Aliás, toda a palavra de Deus é inspirada, e nós somos humanos e carnais, e nós precisamos da atuação do Espírito Santo na nossa vida para nós aprendermos. Então vamos orar. Ó Deus querido e amado Pai, neste momento nós suplicamos ao Senhor que o Teu bom Espírito, em nome de Jesus, ele seja nos concedido e nos ensine, querido Deus, a Tua palavra. E que a nossa mente seja neste momento iluminada à luz do Santo Espírito para podermos aprender de Ti. E o nosso coração esteja aberto, desejoso de guardar a Tua verdade para não vivermos uma vida de pecado. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Então, queridos, como eu disse para vocês, a nossa lição de hoje baseia no capítulo 12 do livro de Apocalipse. Tá? Nós temos aqui alguns pontos, eu separei 4 pontos importantes aqui para nós aprendermos através desta nossa lição. Nós vamos à palavra de Deus através da lição. Tá? E eu quero estudar com vocês, ler aqui o verso 1, por exemplo, que diz assim: viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A alusão desta palavra, queridos, do verso 1, vem mostrando para nós aqui, diz o apóstolo João em sua visão, viu um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol. Queridos, esta mulher, aliás, sempre que a Bíblia mencionar mulher dentro de um contexto profético, ela está falando sobre a igreja de Deus, que Jesus chama de sua noiva, de sua esposa, tá? E diz aqui o texto, João está dizendo que essa mulher ela está vestida do sol. Se ela está vestida do sol, queridos, o sol exatamente é para iluminar, então ela está iluminada, tá?
Esse sol representam aqui, tá? O sol da justiça representa Jesus. Então essa igreja, tá? Representada aqui como mulher, dentro desse contexto profético, ela é iluminada por Cristo Jesus, tá? Só para lembrar que Jesus tem uma igreja nesta terra. Claro que Jesus tem uma igreja, queridos, não quer dizer que somente pessoas desta igreja vão entrar no reino dos céus. A palavra de Deus disse, o próprio Jesus disse, eu tenho ovelhas em outros apriscos, né? Ele diz assim, quando dizendo um contexto babilônico, ele diz, sai dela, povo meu. Então Jesus tem um povo nesta terra, que estão espalhados em várias religiões, em várias igrejas. Mas Deus tem uma igreja que tem uma missão específica, tá? É por isso que aqui está dizendo que esta mulher está vestida do sol, tá? Com a luz de Cristo, que é o sol da justiça, tá? E diz mais aqui que essa mulher, né, vestida do sol com a lua debaixo dos pés. Como é que nós podemos entender aqui? Ela está com a lua debaixo dos seus pés. Então, essa igreja, queridos, esta mulher, ela está vestida do sol, ela não tem uma luz dela mesma. Ela tem uma luz emprestada. Essa luz foi Cristo que imputou com sua justiça, tá? Veja que ela tem a lua debaixo dos seus pés, tá? Queridos, é provado cientificamente que a lua não tem luz, ok? A lua, ela reflete a luz do sol. Por isso que essa igreja, queridos, a igreja não tem uma luz dela mesma. Ela é como a lua. Ela está refletindo a luz do sol. Ela está refletindo a luz de Cristo. Entende? Então, queridos, nós não temos justiça própria. Nós não temos obras suficientes para nos merecer a nossa salvação. Tudo vem de Cristo Jesus pela sua graça. Tá? Então, ela tem a lua debaixo dos seus pés. Ela tem também uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Queridos, essa coroa com 12 estrelas representa exatamente o cristianismo. Tá? A igreja, quando no princípio, quando no começo, né, ali a igreja primitiva, ela foi fundada por Cristo Jesus. Tá? E Jesus escolheu 12 apóstolos, representado como as 12 estrelas. Jesus ele escolheu 12 apóstolos e a eles ele deu uma missão, tá? E essa missão, Jesus disse, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a todas as nações, tribos, línguas e povos. Ok? Então, essas 12 estrelas representam os 12 apóstolos, pelos quais, né, Jesus, ao fundar a sua igreja, o cristianismo, tá? Uma igreja pura, que exatamente recebeu do próprio Jesus a sua verdade, né, como luz do sol, tá? Então, os discípulos receberam esta missão de Jesus de evangelizar todo mundo. Eu sou um discípulo, você é um discípulo, você é uma discípula de Cristo Jesus, que temos esta missão de evangelizar todo mundo. Nós não temos luz própria, mas nós temos a luz de Cristo Jesus. Compreendeu? Ótimo. Então vamos lá. Vamos ao estudo aqui, né, continuando aqui ao estudo da nossa lição. Queridos, disseminação da descrença. Então Satanás, ele saiu, tá? Quando ele se tornou Satanás, né, a Bíblia chama ele aqui, nesse texto que nós estamos lendo em Apocalipse, né, o dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás. Ele foi expulso do céu. Tá? Então ele levou esses apelidos, esses nomes de dragão, antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, queridos, depois que ele tomou realmente por livre e espontânea vontade a decisão de separar de Deus, né, separar ali do grupo angelical, né, que adorava, que servia a Deus, que estava a serviço, obediência de Deus, tá? Satanás resolveu viver uma vida própria por conta dele mesmo, achando que ele era Deus, ele poderia ser Deus,
para ele mesmo e ser adorado. Tá? Então ele tomou isso aqui, esses nomes que representam exatamente, né, iniquidade, rebelião, afastamento de Deus. Ok? Muito bem. Satanás, então, ele formou uma guerra, diz aqui o texto, contra Cristo Jesus. Jesus, ele tem uma variação de nomes, dependendo, queridos, do momento, né, que ele está envolvido, ok? E nesse contexto aqui, Jesus é chamado de Miguel, né, que significa quem é como Deus. Então Jesus realmente ele é Deus, tá? Por isso ele tomou esse nome Miguel, tá? Em Daniel, no capítulo 2, 34 a 45, nós podemos ver que ali Daniel vê o mesmo personagem Miguel como o filho do homem, ou seja, Jesus como o filho do homem, tá? Muito bem. O príncipe do exército e príncipe dos príncipes. Miguel é o grande príncipe, tá? Se você pegar a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, você vai encontrar referências bíblicas com relação a esse nome Miguel por 7 vezes apenas, tá? E todas as vezes, queridos, que é referido Miguel na Bíblia, representando Jesus como príncipe dos príncipes, ele está envolvido em uma guerra. E todas as vezes que ele está envolvido em uma guerra, em sua defesa e em minha defesa. Ele está defendendo a raça humana, o ser humano. Ele está em guerra, porque, queridos, as nossas guerras, as nossas lutas, os nossos conflitos que nós enfrentamos, né, é Cristo Jesus que está ali envolvido. Porque esta guerra não é nossa, nós não podemos vencer por nós mesmos, nós só podemos vencer por Cristo Jesus. Então Jesus é que vence para nós. Então, queridos, você pode ter certeza que Cristo está com você nos seus momentos difíceis, nos seus momentos críticos, nos seus conflitos, nas suas guerras, seja lá o que você está enfrentando, Jesus está com você. Ok? Então, queridos, diz aí o texto sagrado que o diabo ele foi expulso, né, do céu e com muita ironia, diz a palavra de Deus, porque ele saiu dali sabendo que pouco tempo lhe resta. Então isso aqui vem mostrando para nós que quando Satanás ele foi expulso, né, e nós podemos ver, queridos, no livro do Grande Conflito, na página 414, 415, que por muito tempo Deus persistiu para que Lúcifer se arrependesse dos seus erros, da decisão contrária à vontade de Deus que ele havia tomado, para que ele não viesse a perecer. No entanto, nós não sabemos quanto tempo isso durou, mas foi dada para ele várias oportunidades. Foram várias vezes que Deus, Cristo Jesus, o Espírito Santo, esteve com ele, conversou com ele, né? Diz para ele que aquela forma que ele estava agindo, tá? Os caminhos que ele estava tomando não eram caminhos bons, que certamente levaria a ele à perdição. Deus estava, queridos, dando oportunidade de salvação para Lúcifer, porque Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus de compaixão, é um Deus de graça, é um Deus de oportunidade, e Deus estava chamando ele para se arrepender, para voltar à sua origem como ele foi criado perfeito. Tá? No entanto, ele endureceu o seu coração e chegou um momento que não tinha mais o que se fazer por ele, porque, queridos, ele havia criado pedra no seu coração. Isso num contexto de endurecimento. Tá? E então terminou o momento de graça e de oportunidade, porque ele se fechou, não tinha mais o que se fazer. Então ele foi expulso com grande ironia, porque ele sabia que pouco tempo lhe restava. Ou seja, ele saiu expulso do céu, já sentenciado à morte. Ele já sabia que ele não seria eterno, que ele não duraria para sempre, porque o seu pecado, a sua transgressão, o levaria à perdição, à morte eterna.
Então, ele sabia que pouco tempo lhe restava. Graças a Deus, queridos, que o pecado, a miséria, a morte, a dor, aquilo que nós enfrentamos aqui, que é porque ele foi expulso do céu e ele veio para cá com a sua maldade, né, com a sua transgressão, com o pecado que ele causou aqui neste mundo, mas isso não dura para sempre, queridos, porque ele já saiu de lá condenado. Ok? Muito bem. Também, queridos, outro ponto importante que nós temos aqui é que Cristo Jesus, como Miguel, ele guerreia as nossas guerras. E nós já falamos um pouquinho, né, que nós podemos ter esta alegria em saber que Cristo Jesus, ele está conosco constantemente e ele está, queridos, vencendo as nossas lutas para nós. Tá? Ele está conosco constantemente, você não está sozinho. Tá? Outro ponto importante, queridos, aqui é que Satanás ele tem um grupo de pessoas, um grupo aqui nesta terra que ele tem uma ironia, uma raiva, né, tremenda. Tá? Você pode encontrar em Apocalipse capítulo 12, aqui na base do nosso estudo de hoje, no verso 17, irou-se o dragão contra a mulher, novamente eu digo para você num contexto profético que é uma igreja, tá? E foi guerrear contra os restantes da sua descendência, ou seja, o seu remanescente, tá? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, ok? Contra esse grupo, esse povo que guarda os mandamentos de Deus, e eu que já quero dizer para você que os mandamentos de Deus não são apenas um mandamento, nem 2, nem 8, nem 9 mandamentos. Os mandamentos de Deus, no decálogo sagrado, encontrado em Êxodo, no capítulo 20, tá? Você pode confirmar ali que são 10 mandamentos, 10 princípios, ok? Então, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus, quando você abre a sua Bíblia no capítulo 19 e no verso 10 de Apocalipse, ali diz que João, né, diante da visão, quando o anjo estava conversando com ele, ele se ajoelhou diante do anjo, e o anjo, erguendo ele pela sua mão, levantou e disse: você não pode fazer isto, você tem que adorar a Deus, tá? Porque, e ali ele apresenta a razão por que ele deveria adorar a Deus. Por quê? Porque Cristo Jesus, meus queridos, ele diz ali que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Tá? E eu falei um pouquinho aqui para vocês do espírito de profecia, por exemplo, né? Um dos livros do espírito de profecia é Grande Conflito, né? Na página 414, 415, aqui mencionado aqui na nossa lição, é que Deus deu várias oportunidades para que Lúcifer pudesse se arrepender dos seus pecados. Tá? Nós temos uma variação de livros do espírito de profecia que nós cremos que foi inspirado, né, por Deus, na pessoa que ele escolheu, né, da serva Ellen White. Nós o consideramos como uma profetisa, tá? Embora ela não estar aqui na Bíblia, tá? no cano da Bíblia, queridos, mas ela foi inspirada também por Deus. E ela mesma diz que o que ela recebeu como orientação de Deus nas suas visões, né, são uma luz menor para nos levar à luz maior. Ou seja, os seus livros inspirados, né, são uma luz menor que nos leva diretamente à Bíblia Sagrada, que é uma luz maior. Tá? Então, queridos, essa foi a nossa lição de hoje. Tá? O ponto importante aqui é nós sabermos, queridos, que a nossa guerra, esse palco que nós estamos nesta guerra, tá? Nós temos de um lado Satanás que está lutando para nos levar à morte, e do outro lado nós temos Cristo que está nos salvando. Tá? Nós somos vencedores em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, fique com Deus, até logo, até amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta na nossa sala. Um abraço a todos, até logo.